Signo de Libra, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também, como forma de agradecimento, você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, porque isso me ajuda muito fazendo o canal crescer e também, desta forma, as mensagens podem chegar a mais pessoas e essa mensagem pode ser útil a alguém. Neste canal eu misturo constelação familiar, então aqui tem uma bandeja com água, o símbolo do signo de Libra, o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para a consciência. Eu peço, misturo astrologia também, alguns oráculos. Eu peço autorização para acessar o inconsciente, para entrar na energia de vocês. A princípio, na leitura, a gente traz bloqueios, dores, dificuldades, e em seguida, o que a gente precisa fazer para sair dessa situação, para trazer melhorias, onde estão os bloqueios, o que a gente faz para desbloquear. Então vamos lá? A leitura de Libra vai ao ar toda segunda-feira, às 19h30, junto com o complementar oposto, que é Áries. Vamos lá, energia para o signo de Libra, fundo do deck, a Rainha de Copas. A Rainha de Copas é a carta assim da paciência, da generosidade, de uma força interior assim imensa. E ela aponta para um desejo de progresso, sabe? É a carta assim acho que a palavra-chave é generosidade mesmo. É um amor ao próximo, uma preservação da sua força interior. É um amor maior com generosidade. Dados astrológicos. Casa 12, que fala do inconsciente pessoal e individual e da ancestralidade. Acredito que estejamos falando de ancestralidade porque sai Netuno. Netuno é o inconsciente coletivo ancestral, eu vou colocar Netuno. Ele traz as dores, as emoções lá das profundezas e energia de Gêmeos. Energia de Gêmeos traz uma dualidade de como eu decido, um caminho A ou o caminho B. Fugiu a palavra. Não é indecisão, é dilema. Tem uma energia de dilema. Uma questão muito importante de Gêmeos, da sombra de Gêmeos, influenciando a energia de Áries neste momento, é uma dificuldade em amadurecer, ou seja, Gêmeos tem uma dificuldade muito grande em curar a criança interior ferida, que pode estar ligado a arquétipos de pueris, ou seja, crianças que foram feridas na ancestralidade, né? Aqui a gente tem a casa 12, que é a casa do inconsciente e dos ancestrais. De qualquer forma, eu vou colocar também Urano. Urano traz o inconsciente pessoal. Netuno, o inconsciente coletivo ancestral. Então aqui a gente fala de infância, de dificuldade em amadurecer, a gente fala de dilemas, a gente fala também de Mercúrio, que é a comunicação. Dá uma olhada se você tem Gêmeos forte no mapa, como Ascendente, Lua, Vênus, ou mais de 3 planetas numa casa. Libra é um signo de ar, é um dos signos mais inteligentes do zodíaco, traz uma questão de justiça muito profunda, mas como saiu aqui Gêmeos, eu estou influenciando a energia de Áries nesse momento, pode estar ligado à comunicação. E Gêmeos traz dores ancestrais, casa 12, inconsciente, ancestral, Netuno, ancestralidade, e Gêmeos traz a dor de ancestrais que não foram ouvidos.
Por isso eu coloquei a forma de pensar e comunicar, que é Mercúrio. Nós vamos entender melhor ao decorrer da leitura. Essa carta aqui é o fundo do deck, ou seja, o resumo da leitura. Então a gente volta a falar dela no final do vídeo. E aqui na sequência tem o As de Ouros. O As de Ouros, repara que tem a mão assim que sai da nuvem, ou seja, é uma força do universo. O As de Ouros é assim um impulso da espiritualidade, trazendo sorte, trazendo abundância, equilíbrio, caminhos abertos para tudo que você deseja. Então você tem, neste momento, essa força da espiritualidade te ajudando nisso, nas realizações. O arcano maior, a temperança. Uau! O arcano maior na sequência, que é a temperança, muito ligado à energia de Arcanjo Miguel. A temperança, ela fala de uma perseverança, assim como a Rainha de Copas, mas é no sentido de harmonia, sabe? De uma harmonia diante dos conflitos, de uma proteção espiritual, de uma renovação das emoções, trazendo assim uma conciliação das dores ancestrais com as dores do presente. É uma mudança emocional muito profunda para que novos caminhos se abram. O único cuidado aqui é em relação a uma inércia, uma paralisação. Na sequência a gente tem o Mago. Olha que lindo, eu amo essa carta. Olha a cor da carta, olha como ela nos traz movimento, ela nos traz energia, tem um sol, uma luz. Apesar de ter assim a mão para cima e outra para baixo, significa que não é uma encruzilhada, como Gêmeos indica um dilema. É assim, eu tenho todos os caminhos ao meu dispor, os caminhos estão abertos e eu tenho todos os recursos para sair disso. Tem uma criatividade, tem autoconfiança, tem habilidade. Só que a ação para sair do lugar onde você se encontra, seja o caminho que você quer, depende única e exclusivamente de você. Aqui diz que a situação não será fácil, não é fácil, mas você tem todos os recursos para sair disso. Recursos emocionais, mentais, físicos, espirituais, materiais, energéticos. E olha, na sequência, o Rei de Espadas. O Rei de Espadas é o rei da vitória. Na mitologia grega, ele, olha, é um signo de ar, um signo muito mental. Deixa eu colocar aqui o símbolo da mente, porque Libra é mental, Rei de Espadas é o rei do mental aqui. Na mitologia grega, ele foi Ulisses, né? E ele trouxe a vitória a partir de uma ideia genial, que foi o cavalo de Troia. Ele que teve a ideia, Ulisses. Então, ele indica também assim uma frieza, né? Uma determinação, pode indicar um isolamento. Então, cuidado com isso. Mas se esse isolamento for para uma autoavaliação, para uma reflexão, ok. Agora, se for um isolamento por uma questão assim se for uma questão de estratégia, ótimo, né? Se for uma questão de realização, ok. E é assim, é a liderança rumo ao sucesso. É uma mente, assim, uma acuidade mental incrível, indescritível. Na sequência aqui, tem o 6 de ouros. O que é o 6 de ouros? É a necessidade de compartilhar, o equilíbrio de troca entre o dar e receber. Mas é mais que isso. É uma carta que pode falar de indecisão. Então, ó, Gêmeos. Gêmeos é o signo, assim como Libra é indeciso, Gêmeos também é indeciso. É uma carta de hesitação, de entrave. Quando você fica ali, ó, entre as escolhas. Então, saiu Gêmeos aqui, que também tem esse dilema. E a energia do seu inconsciente mostra esse dilema, que é o 6 de ouros. Agora, como que a gente sai disso, né? Nós vamos tirar as cartas dos bloqueios,
Tá. Do aprendizado, mas antes disso, olha só, a gente tem aqui o 8 de copas. O 8 de copas mostra que a saída para essa situação está no seu inconsciente. Repara que tem 8 copas, copas são as emoções, todinhas alinhadas, bonitinhas aqui. Mas é uma carta que fala de perda, de desilusão, de fracasso, de perda de poder. Como se você tivesse grandes prejuízos, tem um machucado muito grande. Está faltando 2 cartas, as copas alinhadas, e falta uma, tem um buraco aqui. Esse buraco indica uma copa que está faltando e ela está dentro da pessoa, no inconsciente, no interior dela. Então é preciso mergulhar no inconsciente, repara que é escuro o inconsciente. E a lua, ela também fala do inconsciente, aliás, é o símbolo do inconsciente. Então vamos mergulhar nesse inconsciente, a lua aqui. Lua também pode falar de mãe e de emoções, para que a gente busque o que está faltando para vir o 9 de copas. O que é o 9 de copas? É a felicidade, é a sorte, é a superação de todos os obstáculos. Mas para superar os obstáculos, tem que mergulhar no inconsciente e buscar essa emoção que precisa ser vista, olhada, trabalhada, cuidada. 2 de ouros, que é não é balançar que fala, né? Balançar dos pratos, como é que chama, gente? Deu branco aqui. Enfim, o equilíbrio, né? O equilíbrio mas ao mesmo tempo ela fala de um escambo, de uma troca, fala de um impasse, mostra que os recursos eles serão sim removidos, em breve, é uma carta breve. Mas ao mesmo tempo ela traz dualidade, divisão de ideias, divisão de recursos. Então, por isso aqui, Gêmeos. Porque essa dualidade envolve finanças, envolve a matéria, mas está ligado a um padrão ancestral. E muitas vezes, mesmo que de forma inconsciente, você entra no 9 de espadas. O 9 de espadas é a carta assim de aflição, de lágrimas, de desespero, de uma sensação de sofrimento, de abandono. Essa carta é assim, puxa, eu sou atormentado até durante o sono, sabe? Tem uma dor ali, como se você não encontrasse a saída. Vamos ver o aprendizado. Uma carta, por favor, para o aprendizado do signo de Libra. Virou aqui. Uau, 10 de ouros. Nossa, virou um monte, mas vamos lá que eu vou aceitar. Tá. Então vamos lá. Saíram 6 cartas, Pai amado. Mas eu sinto que eu tenho que aceitar. O aprendizado aqui é superar esse 5 de copas. O 5 de copas é uma carta de mágoa. Muita mágoa e uma sensação de abandono e frustração. Pode estar ligado ao seu inconsciente pessoal, mas também o que me indica aqui que é um padrão ancestral, que tem uma dor ancestral. Tem um distanciamento, tem melancolia, tem amargura. Então, o aprendizado é sair desse 5 de copas, trabalhar essa mágoa, essa amargura, essa dor. Existe aqui uma força da espiritualidade, um as de espadas, que é força, que é poder, que é ação, para que você consiga superar isso. Aqui. Uau, gente do céu, eu amo essa rainha. É a rainha da verdade, da honra, da construção, a rainha de paus. É assim, ela é a bruxa do tarô, digamos assim, é o poder do feminino. É uma pessoa sincera, leal, verdadeira, positiva. Ela indica uma ação, uma força assim, de conquista. Então, assim, continue, sabe, Libriana? Você vai conseguir sair dessa. Cuidado só para o excesso de trabalho. Tem aqui um 10 de paus. 10 de paus é a carta do burnout.
É assim, indica um esforço muito grande, mas também ele pode falar de uma redefinição de metas, de caminho, de muito trabalho, mas ele pode assim, nossa, eu estou exausta, eu preciso mudar meus planos. Pode indicar isso. A carta de estratégias e um começo de um caminhar, que é o 3 de paus, que é uma negociação, que tem um novo caminho. Acho que é a melhor definição aqui. Para que você chegue no 10 de ouros, que é o êxito, a solução, o progresso, a alegria, a glória, principalmente material, e a felicidade, a comemoração. É a paz, é o prazer, é o equilíbrio interior, é a solução de todos os obstáculos. Mas a raiz disso aqui, ó, tá aqui nesse 5 de copas, que tem a ver com a ancestralidade, é a carta do abandono, da mágoa, da frustração. Então, muitas vezes você está carregando uma dor que não é sua, né? Quais são os bloqueios para o signo de Libra? Energia dos bloqueios, por favor. Quais são os bloqueios? Olha lá. E caiu na posição de bloqueio. Olha que incrível. A posição tombadinha assim é o bloqueio. O 6 de copas. O que é o 6 de copas? Angústia, recordação, lamentação, nostalgia. Então você está preso a essas memórias do passado, mas de uma forma dolorosa. O 5 de copas, o 6 de copas. Muita dor. Qual o passado consciente? Oito de paus. Nossa, e 4 de ouros. O 8 de paus, ele fala de término, de uma renovação, de uma transformação, de uma mudança desejada, de uma transformação interna mesmo, de você conseguir transpor os obstáculos. Ela indica que precisa renovar as coisas. E o que precisa ser renovado? O 4 de ouros. O que é o 4 de ouros? O apego. É um apego a recursos materiais, né? Uma fixação na limitação, na perda, né? A pessoa estagna, não tem desenvolvimento. Mas aí, olhando para o contexto geral, a gente tem aqui Netuno. O que os nossos ancestrais viveram? Guerra, fome, dor, escassez, né? Então, às vezes, você está conectado a esse padrão e não consegue entrar nesse 8 de paus, que é o término. Isso aqui é término, é fim. É fim, mas no sentido de vir uma nova oportunidade, uma mudança, mas é uma mudança que você deseja. Só que tem algo no seu inconsciente, ó, 4 de ouros, 5 de copas, 6 de copas, 9 de copas, que te impede de avançar, mas está tudo nas suas mãos, o mago. A gente tem aqui um arcano maior, que é o mago, que mostra a força para que você transponha. O resto depende tudo de você. O que está no inconsciente do signo de Libra? Olha lá. A necessidade de ver o mundo, arcano maior. A necessidade de ver o mundo sobre uma outra perspectiva. O enforcado, na verdade, ele não é enforcado, ele é um dependurado, né? Ele não está pelo pescoço, ele está pelo pé. É uma carta de bloqueio? Sim. É uma carta de sacrifício, é uma carta de dificuldade na realização, sabe? De uma ineficácia. Sim, é tudo isso, mas ao mesmo tempo diz: olhe o mundo por outra perspectiva, de outra forma. Aqui também mostra o 7 de paus. O que é o 7 de paus? É uma carta de vitória. Só que para vir essa vitória, você precisa enfrentar,
Tá vendo que ele tá numa posição assim com uma dos bastões assim, se protegendo, se defendendo, brigando? O 7 de paus é isso. É a superação dos obstáculos, mas a força tem que vir de você, depende de você. Então, olhar o mundo por outra perspectiva, brigar pelo que você quer, mas ao mesmo tempo tem um 10 de espadas. Gente, é muita dor isso aqui. Por outro lado, ela é ótima, porque depois do fundo do poço não tem mais pra onde ir. E aí só tem um caminho, sair disso. É o final de todos os problemas, de todos os obstáculos. Porém, numa trajetória de muita dor. Muita dor. Repara como o campo está parado. A energia está toda parada. Isso me chama a atenção. Tem algum outro bloqueio que as cartas não estão mostrando e que a gente não está conseguindo enxergar aqui. Deixa eu só tirar mais uma carta. Peraí. Eu já vou clarificar essa paralisação dessa energia. Me deu dor de cabeça, essa energia do campo aqui. Resultado dessa situação, por favor. O amor. A cooperação, a união. Novos caminhos, novas perspectivas. Mais uma carta para o inconsciente. Do signo de Libra, por favor. Valete de Ouros. O Valete de Ouros é uma pajem, né? É uma carta de novos projetos, novas capacidades, caminhos abertos, mas ela caiu na posição do bloqueio. Tá aberto, mas questões internas te bloqueiam. Influências externas, vamos tentar entender isso. Por isso é parado aqui. Tem um bloqueio, tem algo que paralisa. Influências externas caem o carro e o valete de espadas. O carro é um arcano maior. Olha que interessante. Deixa eu pôr aqui na bandeja o arcano do carro. É um arcano maior. Tem um cavalo de cada cor, um leão de cada cor, que indica que um puxa para um lado, outro para o outro. E depende de você segurar as rédeas nas mãos e conduzir a sua vida. Aqui também fala que você que tem que conduzir, você tem que conduzir. O mago, você que tem que decidir e conduzir. Agora, ela sai na posição do bloqueio, influências externas. Tem algo externamente bloqueando. Vamos só aguardar o movimento. E o valete de espadas, que é assim, novos projetos, novas ideias. Porém, ele pode trazer intriga, imaturidade, uma visão até distorcida dos fatos, uma paralisação, sabe? E ela ainda saiu invertida. É um bom sinal, indicando que esses equívocos, que essa situação não vai ficar assim. Vou clarificar, deixa eu usar o baralho cigano para clarificar o valete de espadas. Clarificando o valete de espadas na posição invertida para influências externas do signo de Libra. A carta da prosperidade e a carta da foice. Tem algo que precisa ser cortado. Clarificando a foice. A sua estrela, a busca do seu caminho, da sua alegria, do seu propósito. Tá vendo que tá procurando um caminho? Ele vai pra lá, vai pra cá. Procura um caminho, ele tá procurando. E tá na energia do bloqueio aqui, ó. Ele não tá conseguindo. Tem algo que precisa ser cortado. Nós vamos clarificar. Medos e temores
Você não está enxergando alguma coisa, carta da cegueira. É uma carta que fala de dualidade, de dilema também, assim como Virgem. Virgem não, desculpa, Gêmeos. Roubo, 7 de espadas é uma carta que fala de roubo. Pode ser roubo de energia. É uma carta que fala de astúcia. É uma carta que fala de um pouco de cautela, de cuidado, né? Precisa ter uma diplomacia. Libra é extremamente diplomático, então isso não é o problema. E a energia do imperador, como medo. Por que tem medo do imperador, né? Aqui é o controle, é a resolução. Eu tenho domínio de tudo, resolvo tudo. Agora, por que tá com esse medo? Parece que o inconsciente está governando a tua vida. As dores do seu inconsciente que estão governando. Resultado. O eremita. Julgamento, é isso mesmo. E o Papa no bloqueio. Então vamos lá. O julgamento, aqui fui eu que mão mole que soltei aqui, desculpem. O julgamento é uma carta assim de novos caminhos, de destino, de mudança, de transcendência, de metamorfose, mudanças de planos, de renovação, de melhorias, novas oportunidades, novos caminhos. O mago também fala isso, três de paus também, enfim. Mas por outro lado, tá vendo que tem os mortos aqui levantando da tumba? O que é isso? Ancestralidade. Então existem padrões ancestrais, ó, Netuno, que talvez você esteja repetindo esses padrões e não consiga sair disso. Eu sugiro uma constelação para você olhar para essas questões. Na sequência, o eremita. O que é o eremita? O eremita, ele tá lá no escuro. O que é o escuro? O inconsciente. E ele tá pedindo aqui, iluminando com uma lamparina, indicando a solução tá lá no seu inconsciente. É uma carta que fala de sabedoria, de prudência, paciência. É uma carta lenta, as conquistas virão a longo prazo, mas elas virão. Mas para isso você precisa trabalhar as questões do seu inconsciente. E interessante que o arcano 5, que é o Papa, que é a organização, que é o progresso espiritual, ele veio no bloqueio, como se você não olhasse para essa sabedoria. Você tem essa sabedoria. Se conecte à sua sabedoria, ela é imensa, Libriano. Às vezes você fica no mental e muitas vezes nega essa ajuda espiritual. Eu vou colocar aqui ajuda espiritual. Fica só no mental, sabe? É uma carta que fala de proteção espiritual, que você tem. Mas dores do seu inconsciente estão governando a tua vida. Deixa eu tentar clarificar aqui. Quais são as dores do inconsciente de Libra que Libra precisa trabalhar para solucionar estas questões? Tanto é que saiu a Rainha de Copas, né? Que é a carta da paciência. Clarificando as dores internas que o libriano, de forma geral, lembra que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, que o libriano precisa trabalhar. Ó, olha aqui que incrível. As duas cartas falam a mesma coisa, precisa trazer para a consciência as questões que estão ocultas no seu inconsciente. Quais são as terapias que trabalham o inconsciente? Constelação, apometria, psicanálise, neurociência de trauma, que é a experiência somática,
Ai, tem uma outra. Hipnose. Você precisa trabalhar o seu inconsciente para trazer isso para sua consciência, para que você possa se transformar. Deixa eu tirar uma carta da roda de cura, que ela traz muitas as crenças que bloqueiam o nosso caminho espiritual. Uma carta, por favor. Chegou a bagunceira. Lua do plantio do milho, olha que incrível. Ela fala de cura, de autenticidade, de consistência, de expressão dos sentimentos, de uma menor desconfiança e fala principalmente de uma personalidade formada por traumas. Esses traumas estão lá recalcados no seu inconsciente. A terapia que melhor trabalha trauma é a Somatic Experience, a neurociência de trauma, a experiência somática. É considerada hoje a melhor técnica para a reorganização do sistema nervoso. E são traumas que vêm da ancestralidade e também do seu inconsciente individual, pessoal e individual. Vamos tirar uma runa. Você viu como fica isolado? Antes disso, deixa eu tirar uma outra carta. Porque a energia do signo de Libra está parada na bandeja da constelação, trazendo essa paralisação, essa energia que está parada. Clarificando, por favor. Pode ser algo ligado a romance, mas acordos. Mais uma carta, por favor. Segredos. Pegue o que adaptar a você. Adapte, aliás, a sua realidade. Busca do seu propósito, da sua estrela e a prosperidade. A busca da estrela é o nó do norte, é onde eu preciso chegar, mas para isso eu preciso fechar ciclos que estão no nó do sul. Talvez muitos ancestrais não conseguiram chegar na sua luz, na sua estrela, não tiveram seus amores por conta de dores, guerras, casamentos arranjados. Então, tem algumas coisas que estão em segredo no seu inconsciente que bloqueiam. Aqui não é só prosperidade material, não, é prosperidade em todos os sentidos, ok? Quando tem segredo, fica mais difícil. Tem um silêncio. O campo está silencioso. Eu não estou satisfeita. Eu vou usar um outro oráculo para tentar clarificar. Clarificando, por favor, a paralisação dessa energia. Por que a energia está parada? Esclarecendo, por favor, essa paralisação de energia para o signo de Libra. Olha só, para algumas pessoas pode ter magia. Eu cheguei a pensar nisso. Para algumas pessoas pode ter magia, tá? Eu vou usar um símbolo aqui para magia. Nossa, me dando dor de cabeça aqui. Clarificando por que a energia está parada. A energia está parada para o signo de Libra.
Claro que não ressoa para todo mundo. Desculpa, Berenice, caiu em você. Ó, a carta da vitória, depois de um certo sofrimento, tem ajuda espiritual. Tá vendo? A ajuda espiritual ali conectada à Libra. Tem questões ancestrais, pode ter magia para algumas pessoas. Essas questões ancestrais paralisam a sua vida. Você tem a ajuda de um ancestral para resolver isso. Mulher com braços cruzados. Não fique de braços cruzados. Você vai conseguir desembaraçar essa situação. Vai conseguir sair dessa. Tem algo tentando atrapalhar a sua escalada. Mas também está ligado às emoções muito profundas. Poseidon, deus dos mares. Netuno, que traz o inconsciente coletivo ancestral. A sua ancestralidade, a nossa ancestralidade, né, de todos nós, às vezes pede ajuda, pede um socorro. E nós nos conectamos aos nossos ancestrais. Vamos tirar uma runa. Como resumo da leitura, a runa que veio foi Hagalaz. Eu vou ler. Esta é a carta das forças sobre as quais não temos controle. Como, por exemplo, os acontecimentos da natureza, ações do nosso inconsciente. Quando gerada por nós mesmos, essas ações podem culminar em situações prejudiciais, como separações, brigas, perdas em geral. No entanto, esta carta não deve ser encarada como castigo, mas como exercício para a superação dos próprios limites. Por isso, Hagalaz é a runa do despertar. Então, assim, essas dores do passado, do inconsciente, podem te levar à paralisação, como eu estou vendo aqui, ou você chegar num incômodo, um incômodo tão grande que você sai desse lugar, que você modifica a partir desta dor o seu destino, o seu caminho. Vamos tirar agora 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Peraí que misturou com outro baralho aqui. Ai, que bagunça que a dona Berenice fez na mesa. E foi embora. Bagunçou e foi embora. Vamos lá, 3 cartas. Como aconselhamento, deixa eu embaralhar. 3 cartas como aconselhamento para o signo de Libra. 3 aconselhamentos, por favor, para o signo de Libra. Caíram 4, tudo bem, vamos aceitar. É uma carta que pede reflexão. Você está entrando num ciclo de cura, tanto pessoal quanto da sua ancestralidade. Foco no seu interior, no seu inconsciente. Você é suficiente para superar tudo isso. Eu espero de coração ter ajudado. Olha, na constelação, quando a energia fica parada, é porque realmente tem magia, tá? Então, reforce a sua fé. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá, librianos!